aos pés da cruz, depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e suplice oração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, e como é bom saber. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nessa noite um pouquinho fria, né, de quinta-feira, hoje dia 4 do mês de junho de 2020. Que bom que você está com a gente. Desejar um abraço a todos e que a graça do nosso Deus invada o lar, a casa de cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir comigo no profeta Jeremias, capítulo de número 10. Sempre esta leitura inicial que nós fazemos, e em seguida oramos, e essa leitura inicial aqui é para você grifar aí na sua Bíblia e depois refletir e meditar nas palavras do Senhor. Profeta Jeremias, capítulo de número 10, versículo de número 6. Ninguém assemelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder
estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidades são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ninguém é semelhante a este Deus. O autor aqui, o profeta Jeremias, faz um contraste, se é que se pode ser feito, mas é um contraste entre o Senhor e os ídolos. E quando ele faz esse contraste, não tem o que dizer a respeito dos ídolos, ele só tem o que dizer a respeito do Senhor, porque ninguém há semelhante a este Deus. Vamos orar nesta noite de quinta e já consagrando este tempo aqui ao nosso Senhor. Maravilhoso és tu, ó Deus, porque de fato não há semelhante ao Senhor. O Senhor é grande e grande é o poder do teu nome. Senhor dos exércitos, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, eu sou o que sou, é o seu nome, Senhor. Quem não temeria a ti, ó Rei, ó Senhor das nações? Meu Deus, nessa noite te exaltamos pela tua grandeza, pelo teu poder, por ser este Deus singular, único, não há Deus como o Senhor. Bendito, bendito seja o teu nome. Consagramos, Senhor, as nossas vidas. Consagramos esse dia, ó Deus, esta noite que o Senhor nos dá o privilégio de abrirmos a tua palavra e podermos refletir e podermos meditar nela. Sê conosco, Senhor. Invade com a tua grandeza, com o teu poder, invade com a tua graça, ó porção de Jacó, ó Criador de todas as coisas, ó Senhor dos exércitos, invade as nossas vidas. Entra, penetra nos nossos lares com as tuas bênçãos, com os teus benefícios, com os teus cuidados, sim, com a tua misericórdia, sê conosco. Abençoa agora e visita, ó Deus, o entristecido, visita agora o doente, o enfermo, visita agora, Senhor, o amargurado, o angustiado, visita o abatido, levanta, revigora, renova. Aquele que porventura sente-se enfraquecido na fé, seja uma noite de fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. E que possamos, ó Deus, estarmos agora atentos, sim, de olhos abertos, de ouvidos, ó Deus, inclinados e de coração prostrado para ouvirmos e continuarmos ouvindo a tua palavra e aprendermos e aprendendo colocar em prática. Todo-Poderoso, Criador do universo, sê conosco. Deus amoroso, Deus justo, Deus fiel, Deus verdadeiro, abençoe as nossas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles que te temem. Socorre, ó Deus, aqueles que são indiferentes ao teu nome. Usa de misericórdia para com estes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos caminhado aqui pela Epístola aos Hebreus e hoje vamos dar continuidade, capítulo de número 13. E eu vou ler do versículo 1 em diante, porém nós vamos pensar no versículo 5 e também no versículo de número 6, pois semana passada paramos aqui no versículo 4. Então, Hebreus, capítulo de número 13, eu vou ler a partir do versículo de número 1. Diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados.
versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Por quê? Porque ele tem dito, ele quem? Deus, que julga os impuros e adúlteros. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Vou repetir o versículo 5 e o versículo de número 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. O que lemos aqui é a palavra de Deus e podemos sim dizer, como diz o irmão Lucas da nossa igreja, assim falou o Senhor conosco. Queridos, com base nos versículos 1, 2, 3 e 4 que nós lemos aqui, falamos a respeito de como a fé ela é evidenciada. E nós afirmamos que a nossa fé, ela precisa ser evidenciada, e a nossa fé se evidencia através do amor na comunidade, versículo 1, amor fraternal. Ela se evidencia através do amor na hospitalidade, versículo 2. Ela se evidencia através do amor no interesse ao próximo, no cuidado com os que sofrem, versículo de número 3. E a nossa fé se evidencia através do amor no lar, no qual o casamento e a moralidade são preservados. Versículo de número 4. O cristão, ele evidencia a sua fé porque ele, através de atitudes, de consideração que ele tem pelo matrimônio e por uma vida de castidade. Cristão não adultera, cristão não trai, cristão não são infiéis, cristãos verdadeiros, eles preservam a castidade, não banalizam o sexo, o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher no casamento, isso não é banalizado. Para o cristão, sinônimo de sexo seguro é casamento, não tem outra coisa semelhante. E para nós cristãos, o casamento, embora o matrimônio não é um sacramento, mas sim uma aliança de amor, um compromisso de fidelidade entre um homem e uma mulher, onde Deus, o soberano, é a grande testemunha. É o que pensamos na semana passada. E hoje, com base no versículo 5 e com base no versículo de número 6, daremos continuidade a essa questão, a esse tema, evidenciando a fé. A nossa fé, irmãos, ela se evidencia também através do contentamento baseado na confiança em Deus. A nossa fé se evidencia através do contentamento baseado na confiança em Deus. E estamos baseando isso no versículo 5 e no versículo 6 de Hebreus, capítulo de número 13. Então, em primeiro lugar, veja digamos assim, o peso dessa frase inicial do versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Então, em primeiro lugar, o cristão evidencia a sua fé amando ao Senhor. E como é que ele faz isso? Ele não tem amor ao dinheiro. A vida do cristão é sem esse hábito, porque é justamente esse o sentido da frase sem avareza. Ou seja, seja a sua vida sem amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro, que não é uma característica do nosso tempo, muito menos de tempo nenhum, não é característica, mas é um hábito, um costume normal, infeliz de toda a sociedade em qualquer tempo. O amor ao dinheiro, ele conduz, ele encaminha a todos os tipos de males. Como é que nós sabemos disso?
O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Olha, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, este amor traz prejuízos e pode trazer também prejuízos à fé, levar uma pessoa à apostasia. Irmãos, a Escritura, ela não ensina que o cristão deve procurar uma vida de pobreza ou de miséria, mas Deus adverte o homem crente contra o amor ao dinheiro, com a pessoa cristã contra o amor ao dinheiro. Justamente por quê? Porque essa atitude de amor ao dinheiro, aí sim, conduz à avareza, e a avareza ela conduz à idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo de número 5. Nós cristãos, nós não amamos o dinheiro. Nós cristãos amamos a Deus. A nossa vida de fé, os nossos costumes, as nossas práticas, os nossos princípios é de amor ao Senhor. E como então nós evidenciamos a nossa fé? Não amando ao dinheiro, mas, ou seja, não tendo esta vida de avareza. Uma coisa simples que o cristão genuíno faz e muitos não entendem, ele demonstra, ele evidencia a sua fé de que ele ama a Deus e não ao dinheiro, quando ele devolve ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Quando ele faz isso, ele está dizendo que ele não confia nestes recursos, mas que ele confia no Senhor. Que o dinheiro não o domina, mas ele quem domina o dinheiro, mas quem domina a sua vida é o Senhor. Se porventura você tem cometido algumas práticas que demonstram que você ama o dinheiro ou tem amado ao dinheiro, reflita sobre isso, reflita sobre as suas atitudes, porque a orientação das Escrituras é que nós, como cristãos, devemos viver uma vida sem amor ao dinheiro, uma vida sem amor ao dinheiro e com amor a Deus. Que vida é essa? Uma vida de fé. Uma vida de confiança no Senhor. E esse será um melhor caminho, um grande caminho para uma vida de contentamento. Não uma vida cercada de males, não uma vida cercada com inseguranças, não uma vida cercada com angústias, com incertezas, com surpresas, não uma vida cercada de tormentos, dores, sofrimentos, decepções e até mesmo apostasia, mas uma vida de contentamento, uma vida onde você ama a Deus e amando a Deus e aos outros. Isso faz parte nos versículos anteriores. Uma vida assim nós teremos então uma boa relação, ou uma correta relação, ou uma relação equilibrada com as coisas materiais. E assim podemos sim evidenciar a nossa fé, dizer para o mundo através da nossa fé quem é que nos domina. Não é o dinheiro, mas é Deus. Quem nós amamos, não o dinheiro, não os recursos que ele pode comprar, mas a Deus. Versículo 5, seja a vossa vida sem avareza. Seja a vossa vida sem amor ao dinheiro. Segunda parte do versículo 5 diz, outra frase aqui para nós pensarmos. Olha só, queridos. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então o autor está dizendo, seja a vossa vida sem avareza. Então, em vez disso, contentai-vos com as coisas que tendes. Volto aqui à epístola de Paulo a Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 6, ainda, versículo 6, diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Podemos ver que sim, que de fato, grande fonte de lucro é a fé cristã. Grande fonte de lucro é a piedade, esta vida de amor e dedicação ao Senhor. Então, em segundo lugar, a escolha aqui é bem simples.
Ou ame ao Senhor Deus, ou ame ao dinheiro, ou as coisas que você pode comprar ou adquirir com o dinheiro. Jesus lembra a mim e a você, capítulo 6 de Mateus, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. E é justamente no capítulo 6 de Mateus, versículo 24, depois no versículo 25, que Jesus vai falar a respeito das ansiedades, porque aqueles que amam o dinheiro, aqueles que têm o dinheiro como seu senhor, vão passar por toda aquela vida de ansiedade. Mas se ama a Deus, ele sabe que buscando o reino em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, ninguém pode servir a Deus, ou seja, você cristão não pode servir a Deus e ao dinheiro. Sabe por quê? Porque Deus é único e Deus exige exclusividade. Deus, ele exige adoração, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, em vez de adorar, de ter este amor idólatra por aquilo que é criado, ou seja, o dinheiro, nós cristãos somos exortados a adorar o Criador. Não por aquilo que nós podemos receber dele, mas adorar o Criador por quem ele é. E adorá-lo não por aquilo que vamos receber, mas nós adoramos e nós o amamos por aquilo que nós já recebemos. E assim colocar toda a nossa confiança nele. E nos contentarmos com aquilo que Deus nos dá. Nos contentarmos com aquilo que Deus nos concede. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, o contentamento para o cristão não pode vir das coisas materiais que o dinheiro pode dar. Pois estas coisas, nem o dinheiro, nunca, jamais trarão satisfação ao nosso coração, nunca vão trazer contentamento. Estas coisas materiais sempre trarão insatisfação, porque se eu tenho isso, eu quero outra coisa melhor. Nunca estou satisfeito com aquilo que o dinheiro pode dar. E o dinheiro, ele não tem esta capacidade de trazer satisfação, porque satisfação só Deus pode dar, porque ele promete. E essa satisfação está no fato de quando ele diz no final do versículo 5, de maneira alguma te deixarei. E a ideia da frase aqui no final do versículo 5 é nunca, nunca, mas nunca mesmo, jamais te abandonarei. O dinheiro não pode prometer isso. Ele não tem essa capacidade. Só Deus. Deus é aquele que tem o cuidado de nos guardar. E o Senhor Jesus Cristo diz para nós em Lucas capítulo 12, versículo 15, é uma orientação, um conselho sábio. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por que Jesus diz? Porque a vida de um homem, de uma pessoa, não consiste na abundância dos bens que ele possui. Contentai-vos com as coisas que tendes. Nem sempre aquilo que buscamos possuir trará para a gente contentamento ou satisfação. Porque quando nós temos o Senhor, temos tudo o que precisamos. Quando nós temos ao Senhor, temos tudo daquilo que nós precisamos. O Senhor é a nossa riqueza. O Senhor é o nosso tesouro. Sim, o Senhor é o nosso bem maior. Sim, o Senhor é a nossa pérola. E aqui fazendo um paralelo com o reino de Deus, o Senhor é a nossa pérola de grande valor. As coisas materiais da vida, irmãos, como o dinheiro ou aquilo que o dinheiro pode comprar, estas coisas podem deteriorar-se. Estas coisas podem ser roubadas, podem ser levadas. Estas coisas podem nos deixar, estas coisas podem nos abandonar, mas Deus, de maneira alguma, nunca, nunca, jamais nos deixará nem nos abandonará. Por quê? Porque Deus é um Deus pessoal. E o dinheiro que muitos o têm por Deus é impessoal. Ele não está nem aí para você.
Mas Deus é um Deus pessoal, ele se envolve, ele se relaciona, ele se preocupa. Você peca, ele te perdoa. Você vai por um caminho, ele te busca. Você está angustiado, ele tem sempre algo, ele está sempre preocupado com você. Nunca, jamais te deixará, nem te abandonará. Essa foi uma promessa feita a Josué quando ele assume o posto no lugar de Moisés. Deus fala para ele: eu sou contigo, assim como fui com Moisés, não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E essa grande promessa se cumpre em nosso favor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando ele dá a grande comissão para os seus discípulos, capítulo 28 de Mateus, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O modo de vida do cristão, ou a disposição a ser cultivada pelo cristão, é a satisfação, é o contentamento com aquilo que ele tem, ou as coisas, como diz o texto, as coisas que tendes recebido de Deus. Então, em lugar de procurar, em lugar de colocar o foco no conforto que os bens materiais podem trazer, o cristão deve buscar o seu conforto na presença e provisão do próprio Deus, porque Deus não nos abandona nem falha. O que o dinheiro faz, o que qualquer outro Deus faz, mas nosso Deus não. E é assim que, diante de quaisquer circunstâncias, podemos evidenciar a nossa fé, amando ao Senhor, não ao dinheiro, e contentando-nos com quem Ele é, com aquilo que Ele já nos deu, contentando-nos com a verdade, tomando posse dessa promessa. Ele não nos deixa, nunca, jamais nos abandona. Porque Ele é um Deus pessoal, diferente do dinheiro, da coisa criada que é impessoal. Terceiro e último lugar, versículo 6. Assim afirmemos confiantemente, diz Hebreus capítulo 13, versículo 6. Afirmemos o quê? O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? O autor, juntamente com seus leitores, confessam a segurança e a confiança em Deus. Então, certos daquilo que o Senhor diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, assim podemos afirmar confiantemente: o Senhor, a quem eu amo, em quem está o meu contentamento, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Essa declaração aqui de Hebreus capítulo 13, versículo 6, talvez aí você perceba na sua Bíblia, ela não está em linha com como os outros versículos. É uma citação do Salmo 118, versículo 6. Lá no Salmo 118, versículo 6, está escrito assim: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? E este salmo trata-se de um salmo messiânico, ou seja, é uma referência ao Messias. Quem é o Messias? É Jesus. Então este salmo se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, de maneira que eu e você, nós como cristãos, nós que temos a fé cristã, nós podemos nos apropriar dessa promessa. Qual promessa? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Os cristãos, pensando no contexto de Hebreus, aqui no contexto deles, da igreja primitiva, eles encontravam paz, grande paz em saber que eles não precisavam temer os homens, pois os homens não conseguiriam fazer coisa alguma contra eles, a não ser se fosse da vontade de Deus, ou as consequências e as atitudes dos homens. Os homens até poderiam, por exemplo, tomar os bens, espoliar os cristãos. Mas os cristãos sabiam que Deus supriria todas as suas necessidades. E esse Deus continua assim. Irmãos, as situações, as circunstâncias podem até nos levar a
perder, podemos até perder os nossos bens. Podemos até perder os nossos empregos. Podemos perder parte dos nossos recursos, ter os salários cortados, os salários atrasados, reduzidos. O comerciante pode perder a sua empresa, pode perder muito se não vender os seus produtos. Muitos podem perder até todo o seu sustento, outros podem perder a saúde, outros investiram e com tudo que aconteceu podem perder os seus investimentos, a sua poupança, podem até perder. Porém, entretanto, todavia, nenhum de nós precisamos ter medo destas coisas, porque Deus está ao nosso lado. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O que me poderá fazer essa pandemia? Nada! Absolutamente nada, a não ser que o Senhor dê permissão. A não ser que o Senhor diga o seguinte: toca nos bens que ele tem, mas não lhe toque a vida. Como Deus fez na história de Jó e de tantos outros servos do Senhor. Então, portanto, o cristão não precisa estar com medo quando Deus está ao seu lado. Uma frase simples, mas de um grande homem, John Knox, que é o fundador do presbiterianismo na Escócia, uma frase bem simples. Ele diz: um homem com Deus é sempre maioria. Quem está com o Senhor? Você está com o Senhor? Se você está com Ele, você não precisa temer. Ame a Deus, não ame a riqueza, não tenha amor ao dinheiro. Esteja contente em toda e qualquer situação, porque Deus está ao seu lado, e o mais importante em tudo isso é conhecer a Jesus Cristo, aquele em quem o Salmo 118 se cumpre: o Senhor está comigo, não temerei, o que me poderá fazer o homem? O mais importante é ter a Jesus como Senhor da sua vida e o seu ajudador, e não colocar a confiança ou a esperança nas coisas materiais, ou naquilo que o dinheiro pode lhe trazer, ou naquilo que o dinheiro pode fazer por você. Cristãos são pessoas com prioridades corretas, e as coisas materiais não estão no topo da lista dos cristãos. Ou pelo menos, não é, irmãos? Não deveria estar. Se estão, precisamos rever conceitos, ou precisamos rever a maneira como temos evidenciado a nossa fé. Por fim, concluindo, o amor a Deus e o contentamento cristão é uma graça e um dever como evidência da nossa fé. Eu vou dizer novamente: o amor a Deus e o contentamento cristão é uma graça e um dever como evidência da nossa fé. O amor ao dinheiro, que é pecado, é contrário a essa graça, é contrário a esse dever. Aqui, quando o autor diz: seja a vossa vida sem avareza, avareza é aquele desejo exagerado pelas riquezas deste mundo, invejando ainda aqueles que têm mais do que você ou mais do que nós. A avareza é amar ao dinheiro por aquilo que ele pode dar. Eu amo este Deus por aquilo que ele pode dar. Estou falando do dinheiro. Então devemos tomar cuidado não somente, queridos, para dominar esse pecado na nossa vida, na nossa existência, seja a vossa vida, mas acima de tudo, desarraigá-lo, arrancá-lo com a ajuda do Senhor da nossa alma. E tomando posse, seja a vossa vida sem avareza, sem amor ao dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes. Isso são evidências da nossa fé. Depois você leia no livro de Esther, Ramã era o grande favorito da corte do rei, mas mesmo assim estava insatisfeito. Ele faz vários relatos, ele diz: porém, tudo isso não me satisfaz. Acabe, que foi um rei de Israel, ele estava no trono de Israel, mas mesmo assim estava insatisfeito. Até anjos no céu, queridos, estavam nos céus, mas estavam mesmo assim insatisfeitos. Você é crente no Senhor Jesus, é um salvo pela graça, tem a salvação eterna. Como é que podemos estar insatisfeitos? Precisamos aprender com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo,
embora preso, desprezado, destituído dos amigos, ele aprendeu a viver e estar contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura como na escassez, quanto com muito ou com pouco. Repito, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. E continua dizendo, de maneira alguma te deixarei. Nunca, nunca, jamais te abandonarei. A convicção, irmãos, da presença divina é a melhor garantia da nossa segurança. É a garantia contra toda e qualquer insatisfação. Se nós estivéssemos satisfeitos com o que temos, a nossa vida sem avareza, e se for assim, teremos mais equilíbrio, teremos mais quietude de alma, de espírito, mais felicidade, mais contentamento interior, mais tempo de oração, mais tempo de adoração, mais tempo de culto e de cultivo de valores de vida mais nobres do que aquilo que as riquezas querem que a gente cultive. Aqueles que são tentados pela insatisfação e pelo descontentamento, aqueles que são tentados pelo amor ao dinheiro, são pessoas que procuram por segurança nos recursos financeiros. Porém, a promessa de Deus nos dá muito mais segurança, nos dá uma segurança muito maior. Que promessa é essa? Nunca te deixarei. Perdão, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. O Senhor, e eu tomo posse disso, é o meu auxílio, eu não temerei. Que me poderá fazer o homem? O que me poderá fazer qualquer coisa? Nada, não poderá fazer nada contra mim, a não ser que Deus permita, e se Ele permitir, vai ser para o meu crescimento. Então, evidenciemos a nossa fé, ou continuemos, irmãos, evidenciando a nossa fé. Seja a vossa vida sem avareza. Não ame ao dinheiro, sem amor ao dinheiro. Evidencia a vossa fé, a nossa fé, amando a Deus acima de todas as coisas. O texto continua, contentai-vos, evidencia sua fé, contentando com as coisas que tendes. Estejamos contentes e satisfeitos em Deus, com Deus, com o Senhor. Por quê? Porque ele tem dito, eu não te deixarei nunca, e repito aqui, nunca, nunca, jamais te abandonarei. Evidencia sua fé certo da presença de Deus com você. Evidencia sua fé, por fim, afirmando, professando, confessando, como o autor aos Hebreus confessou e como seus leitores também é o meu auxílio. Confessemos que nós confiamos no Senhor e por isso nós temos a certeza absoluta que nós estamos seguros. O meu Deus é suficiente. O Deus que habita em mim, Ele é por si só suficiente para a minha vida, para tudo o que eu preciso. O meu Deus é aquele que me ajuda a estar contente com as coisas que eu tenho, é estar contente em toda e qualquer situação, porque se Deus me ama, eu posso viver uma vida sem amor ao dinheiro, mas sim uma vida que o ama, porque se Deus me satisfaz, eu creio que Ele jamais me deixará, que nunca me abandonará, porque se Deus é suficiente, porque Ele me satisfaz, eu posso dizer aos quatro cantos como evidência da minha fé, o Senhor é o meu auxílio. Diante de tudo que acontece ao meu redor, o Senhor é o meu auxílio. Diante de toda essa pandemia, toda essa desgraça aí, eu não temerei. O não temer é evidência da nossa fé. Porque nem o homem, nem coisa alguma poderá fazer, não poderá fazer absolutamente nada contra as nossas vidas. Porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é conosco. Deus te abençoe. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, perdoa-nos pelo amor ao dinheiro. Se não amamos, e por vezes sim, nós não amamos, mas depositamos certa confiança no dinheiro. Deus, perdoa-nos em nome de Jesus, porque falhamos em evidenciar a nossa fé, falhamos em testemunhar, ó Deus, quando nós não estamos contentes com aquilo que temos. Perdão, Senhor.
Perdão porque uma das maneiras que por vezes demonstramos mau testemunho é quando nós não devolvemos aquilo que lhe pertence, quando deixamos de ofertar ao Senhor, devolver os recursos. Nós, ó Deus, é porque nós não confiamos totalmente no Senhor. Perdoa-nos por isto. Perdoa-nos pelas vezes que nós duvidamos de que o Senhor, como diz aqui o texto, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Meu Deus, que confiemos no Senhor, o dinheiro, os recursos são impessoais. Abandonam e não estão nem aí conosco. Mas obrigado porque o Senhor nos faz lembrar nesta noite que o Senhor se importa. O Senhor é este Deus pessoal que se envolve com os teus filhos, que se relaciona conosco. De fato, tem vezes que nem nós mesmos temos tanta preocupação conosco como o Senhor tem. Obrigado por ser esse Deus sempre presente. Louvado seja o teu nome. Que possamos afirmar com todo o nosso coração e com intensidade na nossa alma e testemunhar para o mundo, evidenciar a nossa fé, que o Senhor é o nosso auxílio. Não há o que temer. Que, meu Deus, que a gente não venha temer de fato nem homens, nem situações, nem circunstâncias, nem pandemia, nem enfermidades, nem coisa alguma. Na certeza, possamos ter a certeza absoluta, a segurança perfeita de que o Senhor está conosco. Senhor, este mundo precisa conhecer, este mundo precisa ser levado à fé em Jesus Cristo. E a igreja, ó Deus, é o instrumento do Senhor. Usa-nos, ajudando-nos a evidenciar a nossa fé. Sim, meu Deus, ajuda-nos a evidenciar a nossa fé, ó Deus, através do amor na comunidade, através do amor na hospitalidade, no cuidado para com os necessitados, no cuidado para com o próximo. Ajuda-nos a evidenciar a nossa fé, ó Deus, no amor no lar, no valor que damos ao casamento, à santidade, à castidade, a uma vida de pureza, à moralidade, em nome do Senhor Jesus. E ajuda-nos a evidenciar a nossa fé, amando ao Senhor, estando contente, ó Deus, com aquilo que temos recebido e depositando no Senhor toda a nossa confiança, e que o mundo saiba que há um único e verdadeiro Deus, o Rei das Nações, o Senhor dos Senhores, aquele que está no mais alto e sublime trono, o Senhor dos Exércitos, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Maravilhoso Senhor, encerrando esta noite, abençoados sejam todos aqueles que nos acompanharam, individualmente e a família de cada um. Abrace agora, ó Deus, estas famílias. Traga consolo e conforto a estes lares. Aqueça os corações de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os pecados e coloca alegria, contentamento e satisfação nos nossos corações pelo Senhor, por aquilo que o Senhor nos tem dado. Maravilhoso Deus, e se porventura daqueles que nos ouvem estão com alguma dificuldade em relação aos recursos financeiros, a finanças, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, que possam desviar o foco nessas preocupações e possam se voltar ao Senhor e clamar ajuda e socorro àquele que diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe, Deus os fortaleça. Se Deus permitir, pontualmente, domingo às 9h30 e também às 19 horas estaremos fazendo a nossa transmissão. Aos irmãos da igreja, já postei um vídeo no grupo para os irmãos. O nosso conselho achou por bem, como muitos outros conselhos também da nossa cidade, achamos por bem ainda não retornar, mesmo a prefeitura tendo baixado aquele decreto. Nós vamos aguardar esses próximos dias para ver o que a prefeitura vai decidir, se essa pandemia não vai aumentar, se os casos não vão aumentar. E aí, mas passando este domingo, no outro, teremos aí outra decisão, se a gente permanece assim ou se nós retornamos com os nossos cultos. Deus abençoe a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja derramado sobre cada um de vocês.